Fala galerinha do canal Amor por Química, eu sou Victor Farias, vou estar trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre balanceamento por oxirredução. Você já ouviu falar sobre esse tipo de balanceamento? Sabe como fazer? Se não, fica ligadinho aí que assim que rodar nossa vinheta eu vou estar voltando para explicar a você como fazer de uma maneira simples e sem maiores complicações, tá bom? Bom, então falando do balanceamento por oxirredução propriamente dito, é importante nós lembrarmos alguns conceitos. Por exemplo, quando nós falamos que uma determinada substância sofreu a oxidação, isso quer dizer que ela perdeu os elétrons. E quando nós dizemos que uma determinada substância sofreu a oxirredução, isso quer dizer que ela ganhou os elétrons. Bom, esse é um dos conceitos que precisamos saber. O balanceamento por oxirredução ele é mais complicado que o balanceamento por tentativa por conta dessas regrinhas. Eu fiz aí uma lista com 5 passos que você pode estar fazendo ou seguindo para não ter problemas com o balanceamento. Bom, então o primeiro passo é encontrar o número de NOx de cada elemento que contém as substâncias. Então, vamos lá. Primeira regrinha que você tem que saber é que substância simples, o NOx é igual a zero. O hidrogênio e o oxigênio são valores fixos, então o oxigênio vai ser sempre menos 2 e o oxigênio mais 1. Então, como nós vamos saber qual é o NOx do nitrogênio? Partindo dessa equaçãozinha aqui. Bom, então, para nós sabermos o NOx do nitrogênio, é importante que quando nós fizermos a soma de todos os elementos dessa substância, o NOx dele seja igual a zero. Então, vamos ver aqui do oxigênio. Tem 3 oxigênio, 3 vezes menos 2 dá menos 6, e aqui eu só tenho 1 do hidrogênio. Então, qual o número somado a 1 vai dar 6, e quando eu fizer a soma aqui do NOx de todas as substâncias vai dar igual a zero. Então é o 5, né? Então eu vou colocar aqui mais 5. Então 1 mais 5 vai dar 6, menos 6 dá igual a zero. Então fechou aqui da substância. Esse segundo exemplo aqui, ele é parecido com o do nitrogênio, só que nós temos o cloro. Então a mesma coisa, o hidrogênio mais 1, o oxigênio é menos 2, então 3 vezes menos 2, menos 6. O 1 vai ter que somar com o 5 para dar 6, para poder nós fecharmos também a substância aqui com o número de NOx igual a zero. Aqui ó, o oxigênio menos 2, então o nitrogênio obrigatoriamente tem que ser mais 2. E aqui da água, o oxigênio é menos 2, o hidrogênio, lembra que o hidrogênio é mais 1, né? Então aqui eu vou colocar mais 1. Só que o hidrogênio aí tem 2, então 2 vezes 1 vai dar 2, menos 2 dá igual a zero. Então esse é o primeiro passo para você estar fazendo o balanceamento por oxirredução. Bom, então nós vamos passar para o segundo passo, que é identificar quem está oxidando e quem está reduzindo. Bom, então vamos começar aqui pelo cloro. O NOx dele aqui nos reagentes no início, antes da reação, era igual a zero. Vamos ver o cloro. Aqui nos produtos ele passou de 0 para 5. Então o que aconteceu com o cloro? O cloro, vamos ver. O cloro ele passou de 0 a 5, então ele está oxidando. Por quê? Ele perdeu elétron, perdendo elétron, o número de oxidação ele aumenta. Então, vamos colocar aqui ox, que vem de oxidação para vocês saberem. O hidrogênio, aqui tem 1, e aqui também tem 1, o NOx dele continua igual. O nitrogênio, aqui era 5, o NOx dele, aqui foi para 2. Então vamos lá traçar aqui o que nós chamamos de ramal para o nitrogênio também.
continuar aqui. Bom, então está aqui. Vamos analisar agora. Aqui o NOx dele era de 5. O NOx dele baixou para mais 2. Então, o que houve com o nitrogênio? Baixar já nos lembra reduzir, né? Então, ocorreu a oxirredução. Lembrando que quando uma substância ganha, a outra perde, né? Então, aqui oxidou, aqui, no caso do nitrogênio, ela reduziu. Então, vamos ver. Aí o nitrogênio, a gente já sabe que ele reduziu. O oxigênio continuou o mesmo, o hidrogênio e o hidrogênio também continuou o mesmo. Bom, então, o que nós temos que avaliar agora? O segundo passo é nós determinarmos a variação do NOx, que nós chamamos de delta. Então, vamos ver aqui, ó. O caso do cloro. O cloro, aqui no início, ele era 0, ele passou para 5. Então, o delta do cloro é igual a 5. Então está definido o nosso delta para o cloro. O nitrogênio, ele passou de mais 5 para 2. Então, do nitrogênio, o delta dele vai ser igual a 3. Bom, então o que nós temos que fazer aqui agora? Nós já temos o delta. Nós vamos multiplicar esse delta pelo composto que tem a maior atomicidade. Então vamos ver aqui, ó. Aqui o cloro ele tem 2. Atomicidade quer dizer o número de componentes de um determinado elemento. Por exemplo, aqui o cloro tem 2. Aqui ele só tem 1. Então eu vou multiplicar pelo primeiro ou pelo segundo. Pelo primeiro, é claro, né? Atomicidade maior, então o primeiro. Então eu vou pegar 5 vezes 2 vai ser igual a 10. E aqui do nitrogênio, vamos ver. Aqui tem 1 e aqui também tem 1. Então, como eu peguei o cloro que fazia parte aqui dos reagentes, o primeiro cloro aqui, né, que tinha maior atomicidade, como o nitrogênio tem apenas 1, então eu posso pegar qualquer um dos dois, mas eu vou pegar esse aqui da segunda parte dos produtos, tá bom? Então aqui só tem 1, 3 vezes 1 é igual a 3. Bom, e é aqui que muita gente se complica aí na hora de fazer o processo, porque aqui nós vamos fazer o que nós chamamos de troca ou inverter o número do delta NOx dos elementos. O 3 vai passar para cá, para o 10, e o 10 vai passar aqui para o 3. Ou seja, eu vou estar invertendo os valores do cloro e do nitrogênio. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar o 3 para o cloro, então eu tenho que botar o 3 aqui na frente do cloro. Opa, desculpa, deixa eu fazer direitinho aqui. Vou estar jogando o 3 na frente do cloro e o 10 aqui na frente do nitrogênio. Então tá aí, essa é a primeira parte do balanceamento por oxirredução. E depois nós vamos utilizar o método de tentativa, que é o quinto passo. Bom, então partindo para o quinto e último passo, eu só fiz transcrever a equação do jeito que ficou, após achar o número de equação e fazer os processos até o passo número 4. Eu transcrevi para ficar mais visível para vocês e ficar mais fácil o entendimento. Bom, então agora nós vamos utilizar o método de tentativa. Vamos utilizar o método do Macha, né? Para quem não lembra, o M é metal, o A é ametal. Os metais nós não temos aqui nessa reação. Então o que vai acontecer? Vamos pular para os ametais. O cloro é um ametal, então vamos ver aqui o cloro. 3 vezes 2, 6. Vamos ver aqui. Aqui ele só tem 1. Deixa eu botar de lápis.
Aqui ele só tem um, então eu vou botar o 6 aqui na frente dele. Então o cloro tá ok. O nitrogênio, que é o outro metal, aqui ele tem 1 e aqui ele tem 10. Então o que que eu vou ter que fazer? Vou botar o 10 aqui na frente. Vamos ver o hidrogênio agora. 10 vezes 1, 10. 6 vezes 1 é 6. Aqui eu só tenho 2, então eu vou ter que colocar o 2 aqui. 2 vezes 2, 4, mais 6, 10. Fechou o hidrogênio também. E agora vamos ver o que falta para nós. É apenas o oxigênio. Então vamos ver aqui. 10 vezes 3, 30. Aqui nós temos quanto? 6 vezes 3 vai dar 18. Vezes... Opa, desculpa. 6 vezes 3, 18. 10 vezes 1 dá 10, vai dar 28. E aqui no final, que é a água, ele só tem 1. Então 2 vezes 1 vai dar 30. Então dessa maneira nós vamos fechar aqui o balanceamento por oxirredução, tá bom? Então nós vamos seguir esses 5 passos. Nós vamos achar o número de NOx de cada elemento, identificar quem está oxidando e reduzindo, determinar a variação do número de NOx, que é o que nós fizemos, aqui. Lembrando que depois de determinar o número do NOx, nós temos que inverter os valores. E aí lembra, pegar sempre o elemento com maior atomicidade. No caso do nitrogênio, como era 1, eu escolhi trabalhar com o nitrogênio que estava aqui nos produtos. E após fazer isso, é só utilizar o método de tentativa, tá bom? E assim nós finalizamos o balanceamento por oxirredução. Bom, se eu pude ajudar vocês a tirar dúvidas sobre esse assunto, eu peço que deixe o like, se inscreve no canal, compartilha com os colegas e amigos, e se tiver dúvida ainda ou sobre balanceamento ou qualquer outro assunto relacionado à química, eu peço que vocês estejam comentando aí para que assim que eu puder fazer vídeo relacionado sobre esse assunto, tá bom? Valeu, muito obrigado.